Saudando a igreja do Pai do Senhor. Amém. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de poder falar do seu amor. Grato a Anderson também pela confiança. Quero dizer que, sou sincero em dizer que eu acho que eu nunca senti tanto peso em trazer a palavra de Deus, a responsabilidade, quanto eu tenho sentido no dia de hoje, no momento, porque a palavra de Deus é algo de um Deus, é um Deus santo, né? Um Deus puro, e à medida que nós o buscamos, Ele se revela a nós, mas nós sentimos temor e temor em trazer essa palavra, não importa quanto tempo, o quanto costume a pessoa tem que falar em público, sempre haverá esse temor. Eu admiro a irmã Andressa, que ela não tem vergonha de demonstrar suas limitações, dizendo que está nervosa, porque tem muitos pregadores que eles sobem aqui e eles são tão cheios de si que eles demonstram que não tem nervosismo nenhum, que para ele aquilo é fácil demais, quando não é verdade. E aí isso às vezes desmotiva algum jovem que está começando na caminhada e tem dificuldade de subir aqui e falar alguma coisa, mas é difícil para todo mundo que está começando. É difícil para quem já tem costume também, não é fácil, porque há um grande temor, e deve haver isso, porque quando eu estiver soberbo e achar que eu sou autossuficiente, então eu já estou saindo fora da palavra de Deus, estou distante de Deus, porque à medida em que eu buscar a Deus e Ele se revelar a mim através da sua palavra, eu tremerei mais ainda diante dele, porque eu verei a responsabilidade de trazer a palavra de um Deus santo. Eu sendo tão pequeno, eu sendo tão limitado, poder trazer a palavra de um Deus tão santo, tão puro e tão poderoso, então é uma grande responsabilidade. Mas algo que eu sempre pedi a Deus, para que Ele nunca me deixasse ficar tão cego no pecado, a ponto de subir aqui em pecado, sem estar em santidade com Deus, a ponto de subir aqui e falar do amor de Deus sem o poder do Espírito Santo, porque algo que é ruim, que eu vejo em muitos pregadores de hoje, é que pregam a palavra de Deus com desdenho, sem o poder do Espírito Santo, falam do amor de Deus como se estivessem falando de qualquer coisa, e a palavra de Deus é algo tão profundo, algo tão sublime, que todas as vezes que nós falarmos do amor dele, mesmo que seja uma palavra que é falado comumente, devemos falar como uma criança. Quando a criança descobre algo novo e chega para o seu pai, para a sua mãe e fala: pai, mãe, olha aqui o que eu sei fazer, olha o que eu descobri. Assim nós devemos falar do amor de Deus, e foi algo que eu sempre pedi ao Senhor, para que nunca me deixasse falar com desdém. Eu acho que é por isso que hoje eu senti tanto esse temor, mas eu quero dizer que hoje vocês vão verá, que vocês não olham apenas para mim, que sou limitado, mas abram os seus corações, ficam de ouvidos atentos, porque quem vai falar aqui não é apenas eu, Jonas, mas será o Espírito Santo de Deus que falará no seu coração. Porque se for apenas eu que irá falar aqui, então você vai voltar para o seu lado da mesma maneira que você entrou, até mesmo pior. Mas como é o Espírito Santo de Deus que irá falar nessa noite, eu tenho a certeza que se você abrir o seu coração, você vai voltar para o seu lar cheio da glória e da graça de Deus, com mais desejo e anseio de servi-lo. Rapidamente, para não tomar muito tempo, quero ler com os irmãos aqui duas passagens, uma em 1 Daniel e outra, apenas um versículo em 1 Daniel, e outro eu vou ler em Salmos 39. 1 Daniel, versículo 8 apenas. Essa Bíblia que eu estou não é minha, é uma tradução atualizada. Eu esqueci na visita que eu fiz lá, que o Júnior estava pregando na Madureira. Diz assim a palavra de Deus, Daniel 1:8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Em outras traduções vai dizer que Daniel aceitou, determinou em seu coração não se contaminar. Vou ler aqui uma passagem, alguns versículos em Salmos 39. Não esqueça. Salmos 39, alguns versículos apenas. Versículo 4, alguns versículos em diante, que diz assim: Senhor, dai-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixe aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa os tesouros e não sabe quem ficará com eles.
E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que um sensato zombe de mim. Amém. Voltando aqui para o texto de Daniel, todos nós conhecemos essa passagem, acredito que não tem ninguém que não conheça, e nós sabemos o contexto dessa passagem. Daniel, junto com mais 3 jovens, Ananias, Misael, Ananias e Azarias, estavam cativos na Babilônia, foram levados escravos, e isso aconteceu no reinado do rei Joaquim, um rei chamado Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, Nabucodonosor II. Segundo, ele se levantou com muito ímpeto, com muito poder, e ele estava imperando sobre o mundo naquela época. E aonde ele batalhava, todo o povo que ele guerreava, ele vencia. E ele ia ocupando espaço no mundo, e ocupando o seu lugar. De início, ele não mexeu com o povo judeu, mas no seu 4º ano de reinado, ele ameaçou o povo de Israel, dizendo que se o povo de Israel não pagasse tributo a eles, então ele iria contra o povo de Israel e os derrotariam também. E o povo de Israel, por estarem fracos, porque haviam abandonado a Deus, estavam desobedientes a Deus, e então eles temeram, e o rei Joaquim fez acordo com o rei Nabucodonosor de pagar imposto para este rei. E isso era um grande ultraje para o povo de Israel, porque o povo de Israel era um povo escolhido e separado por Deus para não perder nenhuma batalha. No entanto, o povo de Israel havia desobedecido a Deus, e por isso que eles estavam sofrendo esse ultraje, porque se eles estivessem na frente de Deus, Deus não permitiria que isso acontecesse. Mas através do profeta Jeremias e outros profetas, vinha profetizando que eles sofreriam o cativeiro na Babilônia, e os falsos profetas profetizavam contra isso, e os reis não acreditavam nisso e diziam que aqueles profetas estavam profetizando maldição contra a Babilônia. No entanto, no 3º ano depois de 3 anos que o rei Joaquim havia negociado com o rei Nabucodonosor, ele resolve romper o trato que ele havia feito e não paga os tributos a qual deveria pagar. E então Nabucodonosor sitia Jerusalém, e essa foi a primeira vez que ele sitiou Jerusalém, e levou consigo cativos muitos dos jovens que habitavam ali em Jerusalém. E desses jovens ele não levou qualquer jovens, ele levou os mais sábios, os jovens mais preparados, os jovens mais puros e os jovens mais perfeitos. E dentre esses jovens estavam Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E o rei Nabucodonosor tinha um projeto que era tratar aqueles jovens, que eles comessem da mesa do rei, mesmo que o rei comesse durante 3 anos, fossem tratados pelos seus eunucos, para que depois do término desses anos ele ia provar todos os jovens que ele havia levado cativo, para que esses jovens fizessem uma prova, era uma prova oral, e os jovens mais sábios, mais doutos, então ele ia pregar para trabalhar no seu reino. Então essa era uma estratégia que Nabucodonosor fazia com todos os lugares, todos os países que ele ia, e sitiava e levava o povo cativo. Ele fazia com que aqueles jovens fossem criados em suas culturas, fossem ensinados na sua cultura, aqueles jovens ficassem cheios de cultura, prontos para servi-los. E Daniel e esses 3 jovens eram deles. E quando Daniel soube que deveria comer do manjar do rei, ele assentou em seu coração não se contaminar com esse manjar. Parece uma coisa boba, uma coisa pequena, uma coisa fútil, mas esse manjar era oferecido a deuses. E Daniel, ele havia vindo cativo de Israel, mas ele era um servo de Deus. E o fato dele estar cativo, dele estar escravo, isso não tirou dele a fidelidade a Deus. Porque imagine nós, como servos de Deus, sermos levados cativos, sermos levados como escravos para uma terra distante da nossa, onde a cultura é totalmente diferente, porque nós sabemos que a Babilônia, ela é um símbolo de pecado, um símbolo de imoralidade, um símbolo de promiscuidade. Isso que era a Babilônia. E Daniel, vivendo no meio do povo de Deus, agora está no meio de um povo em que não era de Deus, em que profanava o nome de Deus, em que adorava outros deuses. Ele poderia muito bem desfalecer o seu coração e dizer: Deus me abandonou, então eu também o abandonarei e vou servir aos deuses deste rei. Mas ele decide em seu coração não se contaminar nem com os manjares, nem com a comida que o rei comia.
Então ele resolve em seu coração, ele determina em seu coração não se contaminar e pede ao chefe dos eunucos para que ele permitisse não se contaminar. E o chefe dos eunucos, diante de uma decisão difícil, fala para ele: você pode colocar minha cabeça em risco, porque imagine se você chegar diante do rei mais magro que os outros, com um semblante pior do que os outros, então o rei pode querer minha cabeça. E Daniel pede para esse chefe dos eunucos fazer um teste de 10 dias. Então ele come legumes por 10 dias, eles e os 3 jovens. E no final dos 10 dias ele se apresenta ao chefe dos eunucos e ele está com um semblante melhor do que um dos outros jovens. E isso, é claro, é uma obra do Espírito Santo de Deus, é uma obra de Deus, é um milagre. Porque imagine só você se alimentar apenas de legumes, apenas de coisa que é vegetal, e não emagrecer, não perder proteína, não perder músculo, e estar melhor do que os outros, estava se alimentando de um grande manjar. E o que eu vejo aqui nessa primeira palavra do versículo 8, que diz que Daniel determinou, resolveu, assentou em seu coração não se contaminar. Todos nós sabemos do que nós falhamos, todos nós sabemos o que Deus quer de nós e o que nós precisamos fazer para que nós venhamos alcançar aquilo que Deus fala de nós. Todos nós sabemos em nosso interior o que Deus quer de cada um de nós, e todos nós sabemos que nós devemos buscar mais, que nós devemos se dedicar mais, nós devemos renunciar a alguma coisa para alcançar um nível a qual Deus quer que nós alcancemos, porque o Espírito Santo de Deus em nosso interior, em nosso ser, ele cobra isso, nós sabemos disso, mas nós vamos adiando isso e procrastinando por muito tempo, assim como eu já fiz também por muitos anos. E nós sabemos aonde estamos errando, nós sabemos aonde estamos falhando, e nós se lamentamos até por isso, mas às vezes nós só falamos da boca para fora: eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo, mas só da boca para fora. E o que Daniel faz aqui, ele determina em seu coração, é uma diferença. Ele determina em seu coração, e por isso que ele alcança êxito, porque não foi algo que ele falou: eu preciso fazer, ele falou: não, eu vou fazer. Eu determino em meu coração não se contaminar. E é o que muitos de nós precisamos. E quando eu digo aqui, eu não estou dizendo que eu sou mais santo, porque antes de eu pregar aqui, Deus falou no meu coração essa palavra, Deus me cobrou, me quebrantou, eu me derramei aos seus pés, eu me senti constrangido quando Ele falava e revelava o meu coração. Porque antes que fosse falada a vocês primeiro, ela falou comigo, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. E enquanto eu também falo aqui, eu me sinto constrangido. Quanto tempo nós não procrastinamos aquilo que Deus tem para nós, por nós não determinarmos em nosso coração: Senhor, eu não vou mais fazer isso, Senhor, eu vou ser mais fiel a Ti, em nome do Senhor Jesus, custe o que custar, seja o preço que for que eu tenha a pagar, eu irei fazer. E foi isso que Daniel fez, e todos nós conhecemos a história, todos nós conhecemos como ele teve êxito nisso, e como ele se destacou, ele e os outros 3 jovens, se destacou nesse reinado. Ele sendo escravo, os 3 sendo escravos, se destacou diante de todos os outros jovens. Eles não renunciaram a Cristo mesmo estando escravos, eles não renunciaram a por um manjar, eles não quiseram fazer aquilo que a sua carne desejava, porque eu acredito que com certeza eles sentiam vontade, porque eles eram seres humanos de carne e osso. Imagine se ver aquele manjar, aquela mesa farta, e você não poder comer dela. Não foi simples assim para ele. Nós temos o costume de olhar para esses jovens do passado, para os heróis da Bíblia Sagrada do passado, e olhar com admiração. Nós olhamos com admiração, nós reconhecemos que foram servos de Deus, que renunciaram às suas vidas, que doaram as suas vidas a Deus. No entanto, nós só olhamos com admiração, porque no nosso inconsciente nós pensamos que aquilo é inalcançável para nós, que agora nós vivemos uma outra época, uma outra geração, um outro povo, e é inalcançável, então nós deixamos de lado. E nós não se esforçamos em ser iguais a essas pessoas, porque nós achamos que Deus derramou sobre eles uma graça diferenciada, e Deus chamou eles para uma graça diferenciada que não nos chamou. Mas isso é uma mentira que o inimigo coloca em nossas mentes, porque nós também sabemos que o mesmo Deus lá do Antigo Testamento, o mesmo Deus da igreja primitiva, é o mesmo Deus de agora.
nós também temos o erro de pensar e achar que aquele povo foi mais importante que nós na história do povo de Deus. No Antigo Testamento nós vemos a história de Abraão, de Moisés, e achamos tão bonito, e vemos o preço que eles pagaram. Nós vemos no Novo Testamento a história dos discípulos, dos mártires de Cristo, e achamos tão bonito também, mas nós achamos que isso ficou para trás, e que importante mesmo foi quem participou no Antigo Testamento: Abraão, Moisés e toda a sua descendência, e ou discípulos que andaram com Cristo. Mas a nossa geração não é tão importante assim para a história do Evangelho. Nós erramos em pensar isso às vezes inconscientemente, mas eu quero lhe dizer que todas as gerações têm uma importância, uma suma importância para a obra que Cristo tem para com o mundo. Os que participaram, viveram no Velho Testamento, eles participaram da antiga aliança. Aqueles que viveram quando Cristo estava aqui, eles participaram da nova aliança. Mas nós temos a convicção também de que Cristo está próximo, de que a volta de Cristo está próximo. Nenhum de nós duvidamos disso. E por que nós não pensamos também que a nossa geração tem uma grande importância na história do cristianismo? Olha o peso de responsabilidade que nós temos. Nós temos que anunciar Cristo e viver Cristo para um povo que irá ver o arrebatamento. Eu não tenho dúvida de que não irá muito longe para que Deus arrebate ao seu povo. Pode ser que eu não viva, mas eu acredito que não passará muito tempo. E muitos dos que estão aqui também acreditam pelos sinais que se mostram cada dia mais. E então nós terceirizamos essas responsabilidades só para o povo que ficou lá atrás, para essas pessoas que pagaram esse preço, e nós não puxamos a responsabilidade para nós, de que nós somos um povo chamado, escolhido, adquirido por Deus, não só para estar aqui vivendo aquilo que Deus tem para nós, mas para anunciar o seu Evangelho também, para sofrer por amor dele também, porque nós fazemos parte da última hora da igreja. Olha a responsabilidade que nós temos. E quando Deus desperta isso em nós, porque muitas das vezes nós achamos que a responsabilidade só é do pastor, dirigente da igreja, só é dos pregadores que pregam o mundo afora, só é de um ou de outro, e nós terceirizamos a nossa responsabilidade para os outros, quando na verdade a nossa também. Cristo não nos chamou para nós ficarmos sentados apenas em bancos, sem produzir nada, mortos espiritualmente, mas Ele nos chamou para nós sermos como esse jovem aqui, como outros jovens também, que todos nós conhecemos: Davi, José, Timóteo e tantos outros que nós admiramos a história deles na Bíblia, só que nós não se esforçamos em querer ser como eles. E eu ia fazer uma pergunta aqui no início e esqueci, mas farei agora. Quantos aqui não querem ter uma vida extraordinária? Ninguém quer ter uma vida ordinária. E qual que é a diferença? O ordinário é aquilo que é comum. Extraordinário é o contrário de ordinário, é o antônimo de ordinário, é aquilo que é incomum, é fora do comum, fora da nossa realidade comum. Todos querem ter uma vida extraordinária, principalmente jovens que estão começando a vida agora, que estão deslumbrando, vendo como é o mundo, como é tudo, querem ter uma vida extraordinária e fantasiam isso. Isso não é errado, mas só é possível ter uma vida extraordinária em Cristo, em Deus. É impossível nós termos uma vida extraordinária fora dele, porque ele é o único que é extraordinário, e todo o resto é vaidade. Assim como ontem, eu acho que o Ederson deu uma palavra antes de ontem sobre isso. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que este mundo material. Ele é muito mais real, e eu digo isso porque ele é eterno, porque tudo que está aqui neste mundo, tudo que nós vemos aqui e vivemos aqui passará, é breve, é passageiro, assim como eu li lá em Salmos 39, juntamente com a igreja. Mas o mundo espiritual não, ele é real, ele é mais real do que este mundo, porque ele é eterno. Então como podemos nós querer viver uma vida extraordinária, mas presos só no terreno, presos só nas coisas deste mundo, em que passará com o tempo? Daqui 100 anos nenhum de nós existirá, e tudo ficará aqui. Mas nós queremos ter uma vida extraordinária só provando do que é do mundo. Nós
nós desejamos tantas coisas, nós queremos sucesso na faculdade, nós queremos sucesso na vida financeira, no casamento, em tudo. E por último, quando nós pensamos, nós queremos sucesso na vida espiritual, em uma vida com Deus. Nós desejamos tudo de forma grandiosa, com anseio, com grande anseio, mas não desejamos Deus com tanto anseio assim. E isso eu digo para mim mesmo: será que nós temos desejado esse Deus eterno com tanto anseio assim, como nós desejamos as coisas deste mundo? Porque se Ele é eterno e as coisas deste mundo é passageira, então com certeza eu devo desejá-lo muito mais. Em meu coração deve haver um desejo por Ele muito maior do que por este mundo, um desejo colossal que nos consoma. E será que nós temos desejado esse Deus desta forma? Será que nós temos olhado para Ele com um olhar de eternidade? Ou nós temos olhado para Ele querendo apenas as bênçãos terrenas, sendo medíocres e desejando Deus apenas pelo que Ele dá e não pelo que Ele é? Porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, por um motivo: para restabelecer a nossa comunhão entre nós e Ele. Então não existe nada que Deus possa dar a nós que é maior do que a sua presença, do que a nossa comunhão com Ele, do que a comunhão dele conosco. Porque foi para isso que Cristo morreu, para nós se relacionarmos com esse Deus, para nós termos intimidade com esse Deus, mas nós esquecemos disso. Cristo não morreu por nós para nos dar bem terrenos, para nos dar uma vida de abastança aqui na terra, uma vida tranquila, uma vida sem problema, não. A palavra de Deus diz, Paulo diz: aquele que busca Cristo apenas para esta vida é o mais miserável dos homens. Porque Cristo pode até mesmo ressuscitar um da sua família ou você, mas você morrerá de novo. E o milagre não é maior do que a salvação. Então o maior milagre de todos foi o milagre da salvação, onde restabelece a nossa comunhão com nós e Deus. E quão medíocres nós estamos muitas das vezes em nossas orações, em nossa busca por Deus, porque na verdade, lá no fundo, o que nós estamos desejando não é Deus, é o que Ele tem para dar para nós. E se Ele não der, nós murmuramos, nós reclamamos. E quantas vezes nós fomos a um lugar de oração e pedimos a Deus com o coração quebrantado: Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero o Senhor, porque Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu tivesse intimidade contigo. E eu não quero continuar nessa sequidão espiritual que eu estou, eu não quero continuar nessa mornidão espiritual que eu vivo. Eu quero sentir a Tua glória todos os dias. Qual foi a última vez em que você, no seu lugar secreto, derramou lágrima diante de Deus e sentiu a sua glória, a ponto de não querer sair daquele momento? E vou fazer mais uma pergunta ao mundo público, para que você responda a si mesmo: será que você já teve essa experiência? Será que você já teve um encontro com Deus, a ponto de se derramar na presença dEle e dizer: não, eu não quero mais nada além de Cristo, eu não desejo nada mais do que eu desejo a Cristo? E orar: Senhor, não permita que eu deseje o mundo, que eu deseje as coisas deste mundo mais do que a Ti, mais do que o Senhor, porque o Senhor é o que há de mais excelso, é o que há de mais sublime. Mas o meu coração é enganoso e muitas das vezes me leva a caminhos errados, me distancia de Ti. Não permita, ó Deus, não permita. Será que todos nós que aqui estamos já tivemos essa experiência? Ou quando foi a última vez que tivemos essa experiência de chorar aos pés do Senhor? Eu digo isso porque eu já vivi muitos anos assim, estando dentro da igreja, mas distante de Deus, uma vida monótona, uma vida sem vida. E aí nós só se damos conta, quando nós estamos assim, nós estamos tão mortos espiritualmente, que nós só se damos conta quando Deus com a sua infinita graça e misericórdia nos resolve levantar de novo, abrir nossos olhos e mostrar a sua glória, a sua graça e a nossa miserabilidade. E aí então nós abrimos os olhos e dizemos: meu Deus, como eu vivi tanto tempo sem Te sentir, como eu pude viver sem sentir a Tua glória, sem sentir a Tua presença, como eu pude viver sem a comunhão do Teu Espírito Santo, como eu pude. Isso só acontece quando o Espírito Santo de Deus se revela em nossas vidas. E então nós se derramamos num lugar de oração e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim. Como Isaías disse, lembra lá em Isaías 6,
quando Isaías fala que ele viu a glória de Deus no ano em que morreu o rei Uzias. Ele viu a glória de Deus, ele viu os anjos, os serafins adorando a Deus. E aí depois que ele viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo e vivo no meio do povo de impuros lábios. Ai de mim. E nós só podemos ver isso, as nossas misérias, as nossas mazelas espirituais, quando nós vemos a glória de Deus, porque daí é como um espelho que reflete as nossas misérias. E quanto mais perto estamos dele, mais nós enxergamos quão miseráveis nós somos e o quão dependentes nós somos desse Deus. Isaías era um profeta, mas ele estava distante de Deus. Precisou o rei morrer, não sei por qual motivo, mas foi depois que o rei morreu que ele viu a glória de Deus. Deus se revelou a ele, Deus revelou a glória a ele. E então depois que Deus revelou, ele disse: ai de mim, o que será de mim? É isso que acontece quando Deus se revela a nós. Nós dizemos: ah, o que será de mim se não for Deus? Se não for Deus me socorrer. O Ederson sempre ri de mim, que eu oro: Senhor, salva-me de mim mesmo. E isso é uma verdade, Deus tem que nos salvar de nós mesmos, porque nós somos falhos, miseráveis e pecadores, e nós não conseguiríamos, não vamos conseguir viver uma vida extraordinária na presença de Deus se nós estivermos longe dele, se nós desejarmos este mundo mais do que a ele. E o chamado que Deus tem para nós não é um chamado de vida, de abastança sem problema, não. A palavra de Deus de Jesus diz: só aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Então nós sabemos que vai haver sofrimento, vai haver tristeza, vai haver dor, vai haver angústia. As teologias de hoje, o povo, esses hereges, pregam que não, que Cristo é só bonança. E aí muitos jovens que ouvem isso, quando vem a primeira dificuldade, ele desiste, porque não está preparado. Mas não, haverá dor sim, haverá sofrimento. Mas eu digo uma coisa, que eu disse sexta-feira lá na casa do Sérgio: todo ser humano sofre, é impossível não sofrer. O sofrimento é inerente à vida humana, porque aqui, neste mundo, habita o pecado. E é por isso que nós sofremos, porque o pecado tirou a imperfeição da perfeição. O pecado é a imperfeição, e é a imperfeição que nos faz sofrer. Mas você pode escolher o sofrimento, alguns dos sofrimentos. Se você tiver temor, medo, porque tem gente que tem medo de sofrer por amor a Deus. Tem gente que vive uma vida medíocre espiritualmente, com medo do diabo se levantar e ele sofrer perseguições, com medo da luta. Mas você escolhe, você pode sofrer por amor a Deus, um sofrimento que tem peso de eternidade, ou você pode aproveitar as regalias do mundo, no entanto sofrer também as consequências do pecado. Você escolhe qual luta você quer, você escolhe qual sofrimento você quer. Você quer um sofrimento que vai te fazer sofrer aqui e ainda vai te conduzir ao inferno, ou você quer um sofrimento que te produzirá gozo eterno? E não só eterno, porque viver aqui para Cristo, nós também sentiremos as coisas eternas aqui. Quando tem um versículo da Bíblia que eu vejo muitas pessoas pregarem, eu não concordo com a interpretação da maioria, que diz que o reino dos céus é ganhar da força, e muitos interpretam isso como se fosse a salvação. E não pode ser a salvação, é uma interpretação difícil dessa palavra, mas uma coisa que eu tenho certeza que não é a salvação, porque senão a Bíblia se contradizeria. A Bíblia não se contradiz em tempo nenhum. Porque se eu disser que a salvação é ganhar da força, então eu estou dizendo que a salvação é pelas obras, e não pela graça. E todos nós sabemos que não seremos salvos por nossas obras, mas sim pela graça. Então se é por graça, então este versículo não está falando sobre salvação, ele está falando sobre o reino dos céus, mas sobre salvação não é, porque então a Bíblia se contradiz. E eu interpreto da seguinte forma, que este reino que a Bíblia, que este versículo está falando, é o reino de Deus aqui na terra. E para complementar isso, Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. E quando nós oramos isso, nós estamos pedindo para que o reino de Deus venha em nossas vidas, em nosso meio. Venha a nós o teu reino. Não é que nós vamos viver isso lá na eternidade só, não. Paulo diz: nós vemos agora como espelho, como reflexo, não vemos perfeitamente ainda. Um dia veremos tudo isso perfeitamente. Mas Paulo não diz que nós não vemos as coisas eternas aqui que nós não vivemos. Cristo morreu por nós, para que nós tenhamos comunhão com Cristo e já vivamos as coisas eternas aqui. Isso que nós estamos vivendo aqui é o reino de Deus. Nós sentimos a presença, a graça, a glória dele, é o reino de Deus. Então o reino de Deus aqui na terra é ganhar da força, porque nós precisamos lutar contra a carne. Quanto mais nós quisermos de Deus,
quanto mais intimidade nós quisermos desse Deus eterno, quanto mais nós quisermos sentir a sua glória e a sua graça, mais nós vamos ter que renunciar à nossa vontade, à nossa carne, porque o reino de Deus é ganhar da força. E esse jovem aqui, eles tiveram que renunciar a isso, e tantos outros jovens também que renunciou, e nós admiramos eles, mas não queremos seguir, porque é difícil, não é fácil renunciar à carne, mas aquilo que Deus nos oferece, quando nós renunciamos a este mundo, quando nós renunciamos às nossas vontades, quando Ele se revela a sua glória a nós falamos, não, é muito pouco que eu faço, é muito pouco isso que eu pago, porque não tem nada que possa pagar a glória de Deus em nossa vida, a presença de Deus em nossas vidas. Quando Deus se revela a nós, a ponto de nós não aguentarmos, nós chorarmos em Sua presença, aí nós vemos que o preço pago, o esforço que nós fazemos para renunciar à nossa vontade e sentir a glória de Deus não é nada. É muito melhor renunciar a este mundo, é muito melhor que a nossa carne sofra e sentimos já a glória de Deus aqui na terra, do que nós vivermos neste mundo de pecado e sofrer as consequências deste pecado. A palavra de Deus diz: que se queixa o homem de seus próprios pecados. Mas nós que somos cristãos e conhecemos a verdade, há muitos sofrimentos que nós podemos evitar, isso vivendo segundo a vontade de Deus. E eu puxei a responsabilidade mais uma vez para cada jovem aqui. Nós temos que entender que este Deus que usou os jovens do passado, este Deus que encheu do Espírito Santo aqueles jovens do tempo da graça. Vocês lembram de Estevão? Da passagem de Estevão? O primeiro martírio da história não foi um ancião. A primeira pessoa a morrer por amor a Cristo, por morrer por amor ao Evangelho, em defender o cristianismo, não foi um velho, foi um jovem. O mundo, o inimigo de nossas almas querem colocar na nossa cabeça que nós não somos capazes, que nós somos menos do que aqueles que são mais velhos. Não, a palavra de Deus diz que nós somos fortes e já vencemos o maligno. O mesmo Espírito Santo que usa um ancião é o mesmo que usa nós jovens. A diferença muitas das vezes é que nós não buscamos intimidade com esse Espírito Santo, mas há um poder colossal que habita em você. Sabe Davi, que matou um urso, um leão, que matou o gigante Golias? Ele não tinha ainda o Espírito Santo morando nele. Todas essas pessoas, Moisés, que abriu o mar vermelho e que fez tantos milagres e conduziu o povo no deserto durante 40 anos, ele não tinha ainda o Espírito Santo morando dentro dele. Essas pessoas tinham o Espírito de Deus sobre eles. E olha o privilégio que nós temos. Nós temos o Espírito Santo de Deus, não sobre nós, mas em nós. Em nós. Então é nós que devemos dar essa liberdade ao Espírito Santo e buscar comunhão com Ele, para que quando nós se movermos, seja o Espírito Santo se movendo. Quando nós estendermos a mão, seja o Espírito Santo de Deus. Quando nós abrirmos a boca, seja o Espírito Santo de Deus falando. Nós somos sim muito limitados, nós somos sim fracos, nós somos sim pecadores, mas há o Espírito de Deus que mora em nós. É o Deus Espírito Santo. Olha o poder disso. Nós temos um Deus que habita em nós e age por nós e através. E nós esquecemos disso. Nós esquecemos e não damos a importância para isso. Então, jovem, você que é cristão, você não tem noção do tamanho do poder que corre em você, que você tem, e o tamanho da responsabilidade. A palavra de Deus diz que a seara é grande e são poucos ceifeiros. Isso é verdade. É só você analisar o comum das igrejas e ver quantos jovens que estão dispostos realmente a servir a Deus e fazer a sua vontade e sofrer por amor ao seu Evangelho. São pouquíssimos. Então não jogue a responsabilidade para outro, é você mesmo. É você que fará a diferença neste mundo. É você que será o Estevão dessa geração, o Timóteo, Davi, Daniel. É você, não é outro. Mas nós só precisamos de uma coisa. Nós precisamos entender que esta vida extraordinária que nós desejamos, ela só existe em Deus e na renúncia deste mundo. Para encerrar, para não tomar muito tempo, eu quero só ler aqui em Atos dos Apóstolos, um pedaço da passagem de Estevão, para que o Espírito Santo venha falar melhor o coração de cada um de nós.
Glória a Deus, aleluia. Vou ler apenas alguns versículos aqui, versículos 51, alguns versículos em diante, onde Estevão estava discursando, e por último ele fala as seguintes palavras para aqueles que estavam querendo julgar: homens teimosos e encircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. O qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por mistério de anjos e não a guardaram. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Irmão, aqui, nessa passagem, Estevão estava sendo perseguido pelos mestres daquela época. Aqueles que estavam na sinagoga começaram a debater com Estevão, porque ele estava sendo usado por Deus, ele estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, ele realizando grande prodígio, mesmo sendo ainda jovem. E então, aqueles mestres da época que estavam na sinagoga se encheram de inveja e tentaram combater com ele, mas não conseguiram ganhar em argumento, porque Estevão era muito mais sábio, a palavra de Deus diz, que eles estavam cheios de sabedoria, e aqueles homens não conseguiram resistir Estevão, que era um jovem. Com certeza esse mestre eram pessoas velhas, anciãs, que estudavam a lei dia e noite, e eles não conseguiram resistir a um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. E quando eles não conseguiram resistir, porque eles estavam com inveja e com raiva de Estevão, porque Estevão fazia prodígios e maravilhas em nome do Senhor, e então eles o acusaram, pagaram pessoas para acusarem ele falsamente, e levaram ele perante o sinédrio para o acusar e condená-lo. E então, quando a pessoa responsável ali pelo julgamento pergunta se aquelas coisas eram verdade, Estevão não disse é mentira. Estevão começa a pregar, e ele puxa lá de Abraão, ele puxa de Abraão e vem até José, Moisés, e aí então ele entra no tempo da graça. E aí ele encerra falando isso aqui, essas mesmas pessoas, os pais deles perseguiram os profetas que vieram antes anunciando Cristo, e agora Estevão acusa eles de terem matado Jesus Cristo. Estevão falou: vocês mataram, vocês traíram a Cristo e o mataram, vocês são assassinos. E Estevão estava ali correndo risco de morte. Estevão sabia que poderia ser apedrejado, e eles ficaram com tanta raiva de Estevão que eles rangiam os dentes. Imagine só a ousadia e a coragem desse jovem, sabendo que estava face à morte, mas ele não retrocedeu, ele não disse: não, peraí, não é isso que eu queria dizer. Ele pregou com mais contundência ainda, ele pregou contra aquele povo com mais poder ainda. E então aqui diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava diante de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E então eles o apedrejaram. Estevão sabia que estava diante da morte, mas ele não temeu, porque ele estava tão cheio da glória de Deus que ele pôde ver ao trono, ele pôde ver Cristo, ele pôde ver isso visivelmente. E então ele não temeu a morte, e ainda ele fala que no final não impute sobre ele esses pecados. Imagine só a profundidade disso, quanta maturidade espiritual, quanta intimidade com Deus, a ponto de você estar face à morte, mas não retroceder, e ainda não desejar o mal daqueles que estão te matando. Mas isso se deu porque Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. Só para nós entendermos como o Espírito Santo de Deus faz a diferença em nossas vidas, a comunhão com Ele faz a diferença em nossas vidas. Quando Cristo morreu, Ele havia anunciado aos seus discípulos várias vezes que Ele morreria, que Ele sofreria, mas os discípulos estavam tão atônitos, eles estavam tão extasiados com Cristo. Imagine só, você poder andar lado a lado com Cristo, você vai querer pensar em mais alguma coisa? Em tristeza, em dor? Você está andando com Cristo, com um Deus na terra, que realiza milagres todos os dias, multiplicação. Então Jesus avisou eles várias vezes que Ele haveria de padecer, e no terceiro dia haveria de ressuscitar, mas os discípulos não guardaram isso. E quando Jesus foi entregue, morto, os discípulos ficaram acuados, porque a maior esperança deles havia morrido. E agora o que seria deles?
Se Cristo era salvação, morreu. Imagine eles que não eram nada comparado a Cristo. Então eles ficam trancados dentro de uma casa, com medo dos judeus. Só que acontece uma coisa: Jesus ressuscitou e aparece a eles. E depois Jesus prometeu a eles que eram para eles ficarem reunidos, que ele iria, mas não deixariam órfãos, porque Jesus enviaria o Espírito Consolador, o Espírito Santo. E depois que Cristo ascendeu ao céu e eles ficaram reunidos no cenáculo de oração e foram cheios do Espírito Santo, esses homens nunca mais temeram nada. Antes eles temiam a morte. Quando Cristo morreu, eles também temiam a morte. O que o homem mais teme? A morte. Nós tememos a morte, porque nós fomos feitos para ser eternos, nós não queremos morrer. E o que nós mais tememos é a morte. Mas quando esses discípulos viram Cristo ascender ao céu e depois foram cheios do Espírito Santo de Deus, nunca mais eles pararam. Eles não temeram mais a morte. Eles saíram a pregar o Evangelho e todos foram mortos por amor ao Evangelho. E você acha que eles morreram tristes? Você acha que quando passei a morte eles disseram: por que eu fui servir a Deus? Me arrependo de ter pregado esse Evangelho porque agora eu vou morrer. Não foi assim. Eles morriam sabendo que encontrariam com Cristo na eternidade. Assim como Estevão, um jovem cheio da glória de Deus, ele viu os céus abertos diante da morte. E o Espírito Santo de Deus ainda está presente em nosso meio. Este mesmo Deus continua a operar, e Ele levantará jovens como Estevão, nessa última hora da igreja na terra, cheios de coragem, que não teme a morte, não teme o mal, que não teme nada deste mundo, porque tem certeza da salvação. Paulo tinha tanta certeza da salvação que ele diz assim à igreja: eu estou com grande dúvida, eu não sei se eu fico aqui mais um tempo por amor a vocês, ou se eu vou logo. Olha a certeza que ele tinha na salvação de dizer a todos vocês: eu tenho uma escolha, eu subo logo para me contemplar tudo aquilo que Deus tem para mim, realmente como é, ou eu sofro mais um pouquinho aqui aguentando vocês, por amor a vocês eu sofrer mais um pouquinho. Então é isso que nós temos que ter. Nós temos que ter Cristo em nossas vidas, uma intimidade tão grande com Deus em nossas vidas, a ponto de nós enxergarmos essas provas pequenas, temporais, comparadas àquilo que Deus tem para nós, a ponto de nós enxergarmos as lutas como nada comparado àquilo que Deus tem para nós. Como Paulo diz: aquilo que os olhos não viram, ouvidos nunca ouviram e nunca desceu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para nós. E nós só estaremos prontos a renunciar este mundo, a viver uma vida extraordinária com Cristo, quando nós enxergarmos e contemplarmos essa glória, nem que seja uma fagulha disso. Enquanto nós não tivermos intimidade com Deus, não sentirmos Ele arder em nosso coração, nós ficaremos presos a coisas terrenas, e isso nos prenderá a uma vida medíocre, a vir aqui na igreja só para dizer que está cultuando, mas voltar do mesmo jeito, nunca sentir a presença de Deus, nunca sentir a glória dEle. Mas Deus está nos convidando, está nos despertando na última hora, assim como tem nos despertado, para que nós venhamos viver uma vida extraordinária na presença dEle. Não será fácil, mas com certeza vai valer a pena. Se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para todos os mártires cristãos, não precisa ir muito longe, esses que morreram há pouco tempo, como Billy Graham e outros, perguntar para eles se eles pudessem viver de novo e sofrer tudo o que eles sofreram de novo, se eles sofreriam, com certeza eles diriam: eu passaria tudo de novo por amor a Cristo, porque valeu a pena, porque vale a pena. E na corrida o que vale a pena não é só a chegada, o percurso também é compensatório. E a palavra de Deus, agora eu prometo que eu vou encerrar, em Eclesiastes diz assim: para que nós devemos buscar o Senhor na nossa mocidade, para quando chegar os dias maus, não devemos ter neles descontentamento. Então o que a palavra está dizendo? Você deve buscar a Deus, você deve exaurir todas as suas forças, suas energias, tudo que você tem, você deve oferecer a Deus na sua juventude, porque é o melhor tempo que tem para servir a Deus, porque você tem todo o vigor físico também, para que quando chegar a sua velhice, você não venha olhar para esses dias maus, porque a velhice tem os problemas. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que os joelhos ficam trêmulos, a visão fica fraca, a voz já não é a mesma coisa, já não há apetite. E aí, se você chegar nessa situação, nessa época da sua vida, e você olhar para trás e ver que não viveu nada para Deus e agora não tem mais força para fazer também, haverá arrependimento. Você
você vai dizer: meu Deus, por que eu não fiz? Por que eu não exauri, gastei a minha vida na tua presença? Porque isso tem peso de eternidade. Nós perdemos tanto tempo com coisas frívolas, com coisas banais, e a vida passa assim. Eu me lembro quando eu era criança, sentava nesses bancos aqui e orava, tinha 8 anos de idade. Já se passaram mais de 20 anos e muito tempo eu perdi. Mas hoje Deus nos desperta para que nós não venhamos perder mais um segundo, porque a vida é passageira, como eu li aqui em Salmos 39, que a nossa vida é vã. Então não deixe que seus dias passem em vão, mas busquem a Deus e gastem a sua vida e tudo que você tem na presença dEle. E quando você chegar à sua velhice, você vai olhar para trás, não vai se arrepender, vai dizer: Senhor, eu te agradeço por ter me permitido viver para a tua glória, por ter sofrido pelo teu amor, por ter feito a tua vontade. E que assim o Senhor nos conceda isso. Eu convido a igreja para nós ficarmos de pé e fazer apenas uma oração para encerrar. Fui me lembrado aqui também, se há entre nós alguém que ainda não serve esse Cristo, não teve um encontro com este Cristo, não teve o privilégio de sentir essa glória, e quer sentir, quer se entregar a Cristo, eu abro essa oportunidade para que você venha entregar a vida a Cristo. Se houver alguém que vem aqui na frente, que nós iremos orar com você. Ou se houver alguém afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar para os caminhos de Cristo, eu também convido para que você venha aqui fazer uma aliança com Deus agora, para que Ele venha restituir tudo aquilo que você perdeu. Se houver alguém também que queira unir na igreja, também a oportunidade está aberta. O pastor da igreja estará orando por vocês. Há alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida a Cristo, retornar aos caminhos do Senhor. Há alguém que quer viver essa vida extraordinária, quer deixar de viver uma vida medíocre, uma vida pacata, sem sentido, quer viver uma vida que tenha peso de eternidade e significado de existência. Se houver, você está convidado a vir aqui na frente para que nós possamos orar por você. Eu estarei orando, se você estiver constrangido e quiser vir durante a oração, você pode estar aqui. E você que ouviu esta palavra, cada um dos jovens aqui, não vou chamar para vir à frente, mas se você sentiu o Espírito Santo de Deus falar no seu coração, ore com sinceridade para que Deus continue a falar. E quando você chegar no seu destino, não se esqueça disso, mas se tranque nos seus assuntos com Deus e busque a glória dEle, para que Ele continue a falar no seu coração e te despertar para essa vida extraordinária. Oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos perante a Tua presença. Ó Pai querido, aqui foi pregada a Tua palavra. Ó Deus Santo, eu sei que não foi palavras minhas, mas Suas, foi o Teu Espírito Santo que falaram nesta noite aos nossos corações. E que essas palavras, tenho certeza que não foram jogadas ao vento, mas ela achou guarida nos corações, ó Pai. E aqueles que sentiram o seu coração arder esta noite com a palavra que veio de Ti, através do Teu Espírito Santo, que no nome do Senhor Jesus, esta palavra não venha ser plantada, não venha ser jogada como uma semente em meio aos pedregais, em meio a um solo que é infértil, não, mas venha ser jogada numa terra fértil, que venha produzir frutos, ó Pai, que nós possamos guardar a Tua palavra no coração, assim como diz em Tiago 22, que não sejamos apenas ouvintes, mas nos faça praticantes da Tua palavra, ó Deus. Ó Deus Santo, nos desperte para buscar a Tua face como nunca antes, nos desperte, ó Deus, para buscar a Ti como nunca buscamos. Desperte em nosso coração um amor por Ti como nunca antes. Desperte um desejo, um anseio, uma avidez em nosso coração por Ti como nunca antes tivemos. E venhamos, ó Deus, da graça. Venha da graça para cada um que aqui estão, para cada um de nós, para viver uma vida em Tua presença, na Tua vontade, no Teu querer, para que não sejamos, ó Pai, infrutíferos, mas que possamos, ó Pai, estar na linha de frente para lutar, ó Deus Santo, a batalha espiritual. Nos capacita para isso, nos enche da Sua graça, nos enche do Teu Espírito Santo, assim como o Senhor encheu Estevão e tantos outros, ó Deus, que esta juventude também venha marcar a geração, a nossa geração, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, continue conosco, e do Senhor, através do Seu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, continue a falar.